função dos mapas é permitir a visualização de dados espaciais, e eles são feitos desde a pré-história. Antes da escrita, eles já existiam. Cartografia é a ciência que trata dos mapas, e esse é o assunto desta aula. Já que a gente está falando de vestibular, de orientação, vamos começar pela cartografia. Algumas definições básicas, mas fundamentais para o seu estudo. Veja o slide comigo. Vamos relembrar os pontos cardeais e colaterais. Para muitos, isso pode ser simples demais, mas é fundamental para todas as questões de geografia. Pontos cardeais: o norte, o sul, o leste e o oeste. Dificilmente você vai se deparar com uma questão cobrando norte, sul, leste, oeste. Mas você talvez tenha que saber onde fica o norte para resolver uma questão de economia, onde fica o leste para resolver uma questão de geografia física. Então é fundamental lembrar. Vamos agora lembrar dos pontos colaterais. Entre o norte e o leste, temos o nordeste. Entre o leste e o sudeste. E é difícil esquecer, se você na hora ficar na dúvida, lembra do mapa do Brasil, onde fica o nordeste, onde fica o sudeste. Entre o norte e o oeste, temos o noroeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. Podemos considerar outros nomes para os pontos cardeais. Dificilmente vão te perguntar na prova qual é o outro nome do norte, qual é o outro nome do leste, mas podem fazer uma referência à Europa meridional, à Europa setentrional, à Europa oriental, Europa ocidental, ou o Brasil. Brasil meridional é o Brasil do sul ou do norte. E o Brasil setentrional? Vamos ver o slide? Vamos lá então. Quais são as nomenclaturas que podemos utilizar para representar o norte e o sul? Meridional, setentrional, qual é qual? Setentrional é norte, meridional é sul. Se você na hora da prova perceber uma referência à Europa meridional, você vai lembrar da Europa da Grécia, de Portugal, da Espanha. E uma referência à Europa setentrional é referência à Europa da Dinamarca, da Suécia, da Noruega. Dois outros nomes podem ser utilizados, austral e boreal. E aí eu acho que fica mais fácil, porque lembrar de austral é lembrar de Austrália, e a Austrália fica no hemisfério sul, logo boreal é norte e austral é sul. O leste e o oeste também tem outras nomenclaturas. Vamos ver? O leste é oriental e o oeste é o ocidental. Mas há algo mais importante, principalmente para as provas do Enem. Onde fica o nascente, onde fica o poente? Eu quero lembrar para vocês que o Japão é a terra do sol nascente. Essa é a bandeira das forças marítimas japonesas. Se o Japão é a terra do sol nascente e o Japão está no Oriente, oriental é nascente, leste é nascente e oeste é poente. É fundamental então não esquecer, o sol nasce a leste e se põe a oeste. Vamos fazer uma questão do Enem? Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal. Vila das Flores, vende-se terreno plano medindo 200 metros quadrados, frente voltada para o sol no período da manhã, fácil acesso. Se a frente está voltada para o sol no período da manhã, a frente está voltada para o leste. Isso é muito importante. Seguindo, interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e lá chegando, observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de 1 a 5. Perceba então, são 5 terrenos. Há uma informação fundamental que é o tamanho desse terreno. Ele diz no anúncio que o terreno tem que ter 200 metros quadrados. Mas perceba que os 5 terrenos não têm o mesmo tamanho. Os terrenos 1, 2 e 5 são maiores do que os terrenos 3 e 4. Se ele quer 200 metros quadrados, tem que ser um terreno de lado 10 por lado 20. Lembra da matemática? 10 vezes 20, 200 metros quadrados. Os terrenos 1, 2 e 5
tem 2 lados de 20 metros, portanto, 400 metros quadrados. Só podemos considerar, então, os terrenos 3 e 4, que tem um lado 10 e um lado 20. A questão é, qual dos 2 terrenos tem a frente voltada para o leste? No lado direito da figura, você percebe a seta indicando o norte para cima. Se o norte está para cima, o leste está à sua direita. Então a pergunta é, qual dos terrenos tem a frente voltada para o lado direito do desenho? A referência é a Rua das Rosas. As 2 casas estão na Rua das Rosas, tanto a 3 como a 4. E das 2 casas, aquela que tem a frente voltada para a direita é a casa número 4, que é a resposta da questão. E você lembra o que é latitude e longitude? É muito importante. Vamos lembrar? Latitude é a distância em graus em relação ao paralelo do Equador. A distância em graus. Perceba, nessa figura você vê a linha do Equador, que é uma linha imaginária, o Trópico de Câncer acima, o Círculo Polar Ártico um pouco mais acima. E abaixo do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. A questão é, a distância em graus em relação ao paralelo do Equador, qual é a variação máxima? É importante saber a variação. Na hora da prova, você pode se deparar com uma questão que diz 60 graus norte, 30 graus sul. Você tem que ter uma noção de onde está essa região. É uma região fria? É uma região quente? Os países dessa região têm que características? Vamos lembrar? Levando em consideração que a linha do Equador, o paralelo do Equador tem 0 graus de latitude, qual é a latitude no polo? 1/4 de circunferência. Se uma circunferência tem 360 graus e nós estamos levando em consideração 1/4 dela, a variação é de 0 a 90. De 0 a 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul. Portanto, se você se deparar com uma questão falando de baixa latitude, você vai lembrar de região equatorial. Se a questão, por sua vez, falar de alta latitude, a referência é a regiões polares ou próximas dos polos. Outra questão fundamental é relacionar a latitude às zonas climáticas. É claro que esse é um assunto para ser esmiuçado em outro momento. Mas perceba, as regiões de baixas latitudes, próximas do Equador, estão dentro da zona tropical ou intertropical. As regiões de altas latitudes, mais próximas dos polos, são regiões mais frias, a zona polar norte e a zona polar sul. E aquelas faixas que ficam entre as regiões mais quentes e as regiões mais frias? São as zonas que não são nem tão quentes, nem tão frias. São as zonas temperadas. Se não são muito quentes nem muito frias, são temperadas. A zona temperada do norte e a zona temperada do sul. É importante agora lembrar da longitude. Se a latitude é a distância em relação à linha do Equador, a longitude, o que é mesmo? A longitude é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Perceba a figura. O meridiano de Greenwich divide a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. A pergunta é, qual é a distância em graus do meridiano de Greenwich até o antimeridiano de Greenwich? O meridiano de Greenwich vai do polo norte ao polo sul. É um semicírculo. E o semicírculo é completado por um outro semicírculo, que está exatamente a 180 graus. Então olhe para a figura. A variação de longitude é uma variação de 0 graus a 180 leste e de 0 graus a 180 graus oeste. A variação de longitude deve ser relacionada à variação horária. Perceba a figura. Estas faixas apresentadas na figura são os fusos horários, assunto que a gente vai discutir nos próximos capítulos. Agora vai uma dica importante. Eu sei que na hora da prova você pode confundir latitude com longitude. E eu também confundia na sua época.
Na época de aluno, eu não conseguia lembrar o que era latitude, o que era longitude. Eu tenho certeza que depois dessa dica, você não vai esquecer. Longitude é uma variação em relação ao meridiano de Greenwich. Se você perceber, então, o Gzinho na palavra, você sabe que a variação é em relação a Greenwich. Logo, latitude é uma variação em relação à linha do Equador. E longitude é uma variação norte-sul ou leste-oeste? LO, leste-oeste. Se longitude é uma variação leste-oeste, logo, latitude é variação norte-sul em relação ao paralelo do Equador. Agora ficou mais fácil. Depois dessas informações importantes, vamos fazer mais um exercício. Ao se cruzarem, os paralelos dos meridianos formam pontos que permitem a localização precisa de qualquer lugar na superfície da Terra. Observe o mapa acima e considere as coordenadas geográficas A e B. A, 45 graus latitude norte, 90 graus longitude oeste. E B, 30 graus latitude sul e 30 graus longitude leste. Essas coordenadas correspondem a pontos localizados respectivamente. Perceba o mapa. O ponto A está localizado ao norte da linha do Equador, 45 graus. Então a latitude é de 45 graus norte. E ele está localizado 90 graus a oeste do meridiano de Greenwich, uma longitude 90 graus oeste. Vamos localizar no mapa o ponto A. Ok? Vamos para o ponto B. O ponto B está a 30 graus latitude sul. Significa dizer que ele está abaixo da linha do Equador. Ele está também 30 graus longitude leste. Ele está localizado a 30 graus do meridiano de Greenwich, a leste do meridiano. Vamos localizar agora o ponto B. Essas coordenadas correspondem a pontos localizados, respectivamente, em que continente? Ponto A, América, precisamente na América do Norte. E o ponto B está localizado na África, pertinho da África do Sul. Uma aula básica com conceitos que são fundamentais. Vamos esperar pela próxima aula. Um abraço para todos.